Bom, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Henrique e eu fiquei com a parte da apresentação da autora e a introdução do capítulo 1, Autonomia e Relações de Poder, do livro Autonomia e Desigualdades de Gênero, Contribuições do Feminismo para a Crítica Democrática, da autora Flávia Biroli, onde ela busca debater sobre várias ideias feministas da contemporaneidade. Primeiramente, vamos começar falando sobre quem é Flávia Biroli. Flávia Milena Biroli é doutora e mestranda em História pela Universidade Estadual de Campinas, tem graduação em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, é professora associada do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, a UNB, é presidenta da Associação Brasileira de Ciências Políticas, fez parte do grupo de assessores da Sociedade Civil da ONU, Mulheres, e é autora de diversos livros, como, por exemplo, Feminismo e Democracia, Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, dentre outros livros e por aí vai. Flávia Biroli busca debater e contribuir para discussões sobre a autonomia do feminismo, em como a mulher a exerce em meio a uma sociedade democrática e como e até que ponto esses assuntos são explorados. A autora também avança na crítica sobre como homens e mulheres que vivem em espaços democráticos são afetados pelas concepções de autonomia e de escolha, partindo de conceitos criados com base de ideais feministas sobre como as organizações sociais, como por exemplo a parte política, religiosa ou social, que estão situadas em um meio democrático, criam valores que estão em constante contradição e conflito. Para embasar suas ideias, a autora faz uso de temas como feminismo e desigualdade de gênero, onde ela apresenta tópicos sobre divisão sexual do trabalho, representação política e construção social das identidades. Outro tema é neutralidade e requisitos para a agência autônoma, falando sobre aborto e relações de poder. E outro tema é agência diferenciadamente imperfeita, onde ela aborda sobre as formas estruturais de dominações. Ao longo do texto, a autora faz uso de abordagem de outros autores, para embasar e exemplificar o contexto do que ela escreve em seu capítulo. Alguns desses autores são Bell Hooks, John Stuart Mill, Ronald Dworkin, Susan Okin e Carol Pateman, dentre outros autores e autoras. Ainda na introdução, Flávia Biroli discorre sobre o conceito de autonomia com base em questionamentos, que são o que se compreende por autonomia, o que está dentro dos limites da individualidade e diz respeito à vontade e ao arbítrio individual, e o que é feito da ausência de alternativas e ou da impossibilidade de refletir sobre suas escolhas. Partindo desses questionamentos, a autora chega ao princípio de autonomia, que é descrito em seu livro como: o princípio da autonomia compreende a soberania dos indivíduos em relações a si mesmo e aos outros, correspondendo à capacidade de estabelecer as leis morais sobre as quais vive como leis morais universais. A autora faz uso do trecho de Guyer, eu não sei pronunciar esse nome, mas eu acho que é Guyer, para fortalecer a ideia desse conceito. A paixão e as emoções, assim como a dominação e subjugação, são antagônicas ao exercício da autonomia. Ela esclarece seu argumento em outro trecho. A subjugação da autonomia e o domínio por outros corresponderiam não apenas a impedimentos à autodeterminação de um indivíduo ou de alguns indivíduos, mas a uma ruptura com o que é propriamente humano e universal em cada indivíduo, isto é, sua capacidade de agência moral. Tendo esclarecido o conceito de autonomia, ainda na introdução, a autora expõe duas das muitas críticas do feminismo ao liberalismo democrático. Críticas essas que são, primeiramente,
sobre as barreiras à autonomia das mulheres no meio social, e, em segundo, sobre a dualidade entre esferas públicas e esferas privadas que acabam moldando um certo tipo de hierarquia, onde que mesmo que a autonomia seja tomada como o ideal de todos em meio à sociedade, esse ideal irá variar de grau e intensidade de acordo com o gênero, raça, classe e nacionalidade. Tendo isso em vista, com esse breve resumo, deixo a palavra para os meus colegas que seguirão apresentando os temas aos quais eu citei anteriormente e esclarecendo-os conforme a apresentação. Muito obrigado. A parte que eu fiquei para a apresentação foi sobre a divisão sexual do trabalho. E aí, só um esclarecimento: na parte superior esquerda tem a parte que se encontra no livro, no capítulo. E aí, quando ela vai falar sobre a divisão sexual do trabalho, se encontra-se no fragmento sobre feminismo e desigualdade de gênero, porque esse capítulo é dividido em 3 subcapítulos, subtemas, que é feminismo, a neutralidade e a agência. Primeiramente, é descompreender o que é a divisão sexual do trabalho. Ela traz como definição que é um locus importante da produção do gênero em conjunto com particularidades a nacionalidade aqui é um tópico importante que eu achei, porque, por exemplo, quando vai falar sobre feminismo negro, pega como base o feminismo negro dos Estados Unidos. E aqui o feminismo negro tem as suas particularidades, não são as mesmas vivências. E aí, por isso, esse tópico de nacionalidade também entra nessas particularidades. Ela fala que a divisão sexual do trabalho é base fundamental sobre a qual se assenta hierarquia de gênero. Eu destaquei hierarquia de gênero porque percorre todo o texto dela nas sociedades. E aí isso ativa restrições e desvantagens, porque determina os privilégios que, por exemplo, um homem branco de classe alta tem, enquanto a base dessa pirâmide se encontra uma mulher negra pobre. E aí essa hierarquia de gênero, ela vai falar que modulam trajetórias das mulheres. E ela enfatiza também bastante que mulher é um ser plural, não existe uma mulher universal, um ideal de mulher que é isso e pronto. Aí, sobre esse sobre esse tópico de divisão sexual do trabalho, tem algumas questões primordiais, que são quem produz, quem cuida, como se define a partilha do tempo e energia entre o trabalho remunerado e não remunerado. E aí, sobre essas particularidades, eu trago Lélia Gonzalez para falar sobre a questão racial. Biroli enfatiza muito que é tudo interligado. Falar sobre feminismo é falar sobre racismo, sexismo. Tratar a divisão sexual do trabalho sem articulá-la com o seu correspondente de nível racial é recair numa espécie de racionalismo universal abstrato, típico do discurso masculinizado e branco. Lélia Gonzalez, ela traz uma crítica quanto o feminismo branco e o feminismo negro. Que, por exemplo, a Biroli, ela traz no seu texto que alguns defendem que a mulher na ascensão da carreira, da profissionalização, algumas mulheres defendem que isso garanta a sua autonomia. Só que, para quem parte do feminismo negro, isso não é tão ideal assim de ser concretizado, a autonomia da mulher negra ser alcançada pelo trabalho. Ontem mesmo, na Roda Viva,
da Djamila, ela falou que apesar de ela ter as qualidades de ter inglês fluente e tudo mais, quando era para dar um trabalho para ela, era um trabalho de limpeza. Por quê? Porque ela vem de uma posição, o Biroli enfatiza isso, sobre essa posição de mulher negra e pobre. E aí Biroli fala, o problema do privilégio. Se concordarmos que as diferenças se definem, tratando de uma questão de que o que sustenta essa divisão sexual do trabalho. E Biroli vai falar que as práticas e valores fomentam uma dualidade entre homem e mulher, que, por exemplo, isso daí é trabalho de menina, o lugar de mulher na cozinha, esses preconceitos, esses discursos sexistas, é o que sustenta essa divisão sexual do trabalho. Quando ele é visto como natural. É natural a mãe amar o filho, é natural a mulher, a esposa, cuidar do seu marido, e entre outras coisas. E aí chega à conclusão de que a divisão sexual do trabalho está no centro da dinâmica, que tem um sentido, que é do mercado para a família, de opressão das mulheres e da produção do gênero. E ela está interligada com a subrepresentação política das mulheres. Por que ela fala isso? Biroli fala que a divisão sexual do trabalho, falar sobre a divisão sexual do trabalho, é também falar sobre a subrepresentação política das mulheres. Porque uma vez que a divisão não possibilita a autonomia das mulheres de participar dos meios políticos, e aí vai além da concepção de você ocupar cargos, então falar sobre divisão, você também tem que falar sobre representação política. Aí chega na pergunta, por que a ausência das mulheres na esfera política, na esfera pública? Aí eu elenco 3 pontos. Que é a atividade doméstica não remunerada, cuidado maior com os filhos e marido, e a beleza como dever ético da mulher. Quando eu me refiro tripla jornada, eu quero dizer entre mulher, e aí entra a questão da beleza, de você estar sempre bela, arrumada, com unhas pintadas, e entre outras coisas. O de mãe, de cuidar da casa, do marido, não, e aí da esposa entra do marido. E as atividades domésticas está entre marido e filho, né? Por isso, uma tripla jornada, além do seu trabalho, porque depois da primeira onda do feminismo, conseguiu alguns avanços, o direito ao voto, depois a possibilidade de divórcio e tudo mais, e as mulheres saíram, foram trabalhar, saíram de suas casas. E aí isso, por outro lado, aumentou a sobrecarga da mulher de lidar com tudo. E aqui eu cito Federici, que é uma filósofa, que ela fala que o que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, que é um livro dela sobre mulheres e as caças às bruxas. Aqui eu vou trazer alguns dados sobre o trabalho doméstico não remunerado no mundo e no Brasil, e o impacto que isso tem no sistema capitalista.
Moniele, só um adendo. Eu estava discutindo recentemente com uns colegas, né? Foi colocado num grupo do WhatsApp uma pesquisa que mostra que nessa pandemia, inclusive, a participação das mulheres na ciência foi coisa de 70% menor do que corriqueiramente, né? E em relação aos homens, a participação aumentou bastante. Então isso já é um indicativo de como a posição, né, de ser mulher no mundo influencia também, né, na atuação científica, né? Apenas um adendo para complementar. E tem um movimento também ao contrário, de que supervaloriza as mulheres que conseguem lidar com essa sobrecarga. Não tem que romantizar isso. Tem que problematizar. Por quê? Que os homens podem fazer o que bem entender, enquanto as mulheres têm que cumprir um papel social que é imposto. E aí vem o questionamento sobre a autonomia das mulheres. Aí sobre esses dados aqui, eu tirei de uma ONG chamada Oxfam, e aí ela fala que no Brasil, das mulheres que trabalham, quase 15% estão em trabalho doméstico. E aí fez uma estatística de que mulheres e meninas a partir de 15 anos dedicam aproximadamente 12,5 bilhões de horas ao trabalho doméstico, em média 8 horas diárias a mais do que o homem. E isso daqui é um dado relativo, assim. Tem uns que vão dizer que é mais, nunca menos, né? Sempre mais. Mas enfim, que se fosse remunerado, movimentaria cerca de 10, quase 11 trilhões de dólares por ano. Ou seja, 3 vezes maior do que o setor de tecnologia do mundo. O que o setor de tecnologia movimenta, assim, de dinheiro. Em 2019, os bilionários do mundo, que somam apenas 2.153 pessoas, detinham juntos mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. 1% mais rico do mundo detém mais do que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas. E aí, para você ter uma noção, né? A ONU estima que em 2020 a população mundial seja de 7,8 bilhões de pessoas, ou seja, aquele 1% mais rico do mundo concentra uma riqueza de quase toda a população do mundo. E aí, o que isso tem a ver com a autonomia das mulheres? Que até exemplifica muito nessa imagem de que o trabalho doméstico ele é importante para o capitalismo funcionar, para a indústria se realizar. Assim, a divisão sexual do trabalho tem impacto profundos em democracias contemporâneas, uma vez que o equilíbrio entre trabalho remunerado e não remunerado e o acesso diferenciado a ocupações incidem nas hierarquias que definem as possibilidades de participação política, pensada não apenas como ocupação de cargos, mas também como engajamento em ações políticas. Foi o que eu disse anteriormente, antecipei. E aí eu entro em outro tópico sobre que interliga com a divisão sexual do trabalho, que é a representação política, né? Pergunta que, para iniciar esse outro tópico, é sobre qual a situação de representação política das mulheres. No geral, primeiro, né? No Brasil e no mundo. No Brasil, especificamente, 68% das candidaturas em 2018 foram masculinas e apenas 32% foram femininas. Esse 32% tem um contexto por trás, porque houve a lei de cotas, que estabeleceu a lei de cotas para que mulheres participassem mais na política. E aí, no mundo, 25% dos parlamentares eleitos são mulheres. No Brasil, essa porcentagem
cai para 15,39% de parlamentares eleitas. Na Câmara dos Deputados, isso é um dado que a Beiroli traz, 90% são ocupados por homens. E aí, quais são os efeitos disso? Para esses homens, que, como eu disse, são 90%, ou seja, a maioria, problemas como a carga desigual produzida pela divisão sexual do trabalho e a precariedade do exercício do trabalho doméstico, remunerado e não remunerado, são de fato, não são de fato problemas prioritários. E aí, além desses problemas que não são prioritários, obviamente a disponibilidade de creches, equiparação salarial, acesso à oportunidade de profissional, tempo livre, e entre outras coisas, não são prioridades para esses representantes que não conhecem essa experiência do que é ser mulher em uma sociedade machista, enfim, e entre outros da vida. E é bem triste essa realidade, porque estima-se que a população brasileira é composta, a maioria, por 51,8% de mulheres, enquanto homens são a porcentagem de 48,2%. Então, é uma discrepância, assim, gigantesca. Enquanto no Congresso Nacional tem, em sua maioria, homens que não representam, que não estão de acordo com a maioria da população brasileira. E isso eu falo de uma esfera da política interna. Também tem a política externa do país, que é com os diplomatas e entre outros servidores. E aí eu trouxe um dado que eu tirei do Itamaraty, que é que 77% do corpo diplomático do Itamaraty são ocupados por homens. Somente 23% são ocupados por mulheres. E só houve uma ocupação massiva das mulheres depois de que a proibição de realização de concurso, que é a proibição das mulheres de realizarem o concurso do CACD, foi anulada, e isso foi em 58. Até 58, as mulheres não podiam participar, era proibido. Aí depois de 58, houve a possibilidade da participação das mulheres. Aí a conclusão disso é de que quanto mais a divisão sexual do trabalho doméstico incide como problema e obstáculo na vida das pessoas, mais distantes estão elas do sistema político. E aí ela faz um adentro sobre as particularidades raciais, né? E de classe. As mulheres, sobretudo as negras e mais pobres, têm maior poder de politizar suas necessidades e seus interesses, junto ao Estado no debate político. Como eu disse anteriormente, a mulher negra e pobre, ela está na base da pirâmide. Aí eu trago uma outra filósofa, a Sueli Carneiro, que ela fala sobre a importância de organização política. O racismo é um sistema de dominação, exploração e exclusão que exige a resistência sistemática dos grupos por ele oprimidos. E a organização política é essencial para esse enfrentamento. Bem, o meu encerramento desse tópico é na fala de Marielle, em um evento, o último evento que ela fez, e aí eu faço as palavras dela, as minhas. Cito:
O mandato de uma mulher negra, favelada, periférica, precisa estar pautado junto à sociedade civil organizada, junto a quem está fazendo para nos fortalecer, naquele lugar onde a gente objetivamente não se reconhece, não se encontra, não se vê. É isso. Então, nesse momento, a autora, a Flávia Biroli, começa a falar sobre, né, mais especificamente, a construção social das identidades. É o finalzinho do tópico, e ela diz que a construção social das identidades é uma temática de primeira ordem, né? O indivíduo seria considerado, nessa perspectiva, ao mesmo tempo um valor e o resultado dos processos que seriam expostos ao escrutínio crítico. O que seria isso? Primeiro a gente tem que pensar, acredito eu, o que é identidade e o que é essa construção social, né? A identidade, e aí aqui eu me valho do Stuart Hall, é aquilo que nos constitui, né? É o engessamento do sujeito. São os discursos que falam sobre mim. E essa identidade ela só é possível a partir da alteridade, né? Que é o contato com o outro. E aí a gente parte da premissa que as coisas, quando a gente nasce, já estão dadas, e por esse motivo a gente adquire algumas identidades ao nascer, e no decorrer da vida a gente adquire outras identidades e também papéis sociais, né? E aí a autora, ela fala que a gente é um valor e o resultado de processos, né, que seriam esses processos da construção social. Essa construção social, né, ela parte, minha gente, da ideologia, né? E a ideologia aqui enquanto axiologia e campo de atuação, né? Quer dizer, a valoração que se dá, né, a posição que nós temos no mundo. E a autora diz, a Flávia, que um dos problemas seria determinar qual o ponto de partida para essa investigação, né? Seriam as concepções feministas, quer dizer, estruturadas, justificadas, mas que podem estar descontextualizadas, né? Ou seriam sentidos que seriam descobertos pelas próprias mulheres, né? Em vivências conjuntas, experiência compartilhada. E aí, isso remete, né, à seção seguinte, né, que é a neutralidade e requisitos para a agência autônoma. Ela vai desenvolver isso até na última sessão, responder a esses questionamentos. E aqui, voltando ao slide, de que modos, formas ativas de dominação contribuem para a construção social da mulher, né, na nossa sociedade. E aqui a gente tem alguns casos de cirurgia plástica, né, quer dizer, como a autonomia da mulher ela é influenciada, ela é impedida, ela é oprimida, né, de que forma na nossa sociedade, de forma encarnada mesmo, e não apenas na abstração teórica, a mulher sofre essa privação de autonomia, né? Essa falta de livre-arbítrio, essa falta de posicionar-se, digamos, com a convicção que em vez de reproduzir os discursos que prejudicam, que fazem sofrer, na verdade, entram como uma forma de força, que expurga, uma força que combate esses discursos mais autoritários. E aí, no próximo slide, a gente tem algumas imagens. Porque é curioso, e eu fico a me perguntar muitas vezes, assim, porque a gente, né, nasce e já está inserido nessa sociedade e as coisas já são assim há muito tempo, mas é preciso que haja força suficiente e coletividade para combater esses acontecimentos que interferem na identidade, sobretudo daquelas pessoas que estão, né, à margem, né, que são as maiorias desfavorecidas. E, no caso, é muito comum hoje em dia, mulheres, principalmente jovens ainda, fazendo procedimentos estéticos, né, alterar o nariz, alterar os lábios, alterar o corpo de uma maneira geral. E aí eu fico me perguntando, e o texto, né, se pergunta isso também, será isso autonomia? Né? Isso é autonomia?
Tem a falácia da juventude eterna, né? Quer dizer, a mulher aparece hoje num programa de televisão e se ela não tiver arrumada, com o cabelo feito, com as unhas feitas, com a pele impecável, parece que ela não é mulher, ou parece que ela está sendo intransigente à posição de mulher dela, né? E inclusive saiu uma pesquisa mostrando que a maioria das cirurgias de rinoplastia eram para, deixa eu só ler aqui o que já se falou, para sair bem em selfies. Saiu uma pesquisa recentemente disso. E tipo Bem um número certo. absurdo, né, de pessoas fazendo intervenções cirúrgicas para aparecerem bem em selfies. Exatamente. Então aí você fica se perguntando, poxa, mas será que isso é autonomia, né? Ou não? Ou mesmo reproduzindo um discurso que faz sofrer, que prejudica as próprias mulheres, elas continuam sendo autônomas. Isso vai ser respondido mais à frente, né? Mas cabe como discussão essas questões concretas, né? As questões que estão no nosso dia a dia, que são comuns a todos nós. Porque, veja, eu, Arthur, que tenho uma identidade que seria considerada provavelmente uma identidade hegemônica, né? As minhas identidades, elas são hegemônicas. Eu sou branco, sou homem, sou heterossexual, né? Eu nasci num mundo que aparentemente foi feito para mim, foi feito por mim, né? Todos os discursos me levam à posição principal, e em alguns momentos, quando eu ajo de uma determinada forma, né, isso é visto pelo grupo hegemônico como sendo algo que não deveria ser feito. Por quê? Porque às vezes isso me aproxima da mulher, isso me aproxima das identidades dissidentes, isso me aproxima das identidades queers. Parece que eu não sou o que eu deveria ser, ou eu não deveria ser da maneira que eu sou, né? Enfim, então a falácia da juventude eterna é impressionante, e a gente se monitora, né? E tem que se monitorar constantemente para não reproduzir isso, porque, veja, nós somos bombardeados constantemente com esse discurso, né? E às vezes a gente acaba reproduzindo e fazendo parte, né, de uma cultura do sofrimento. Arthur, posso fazer um comentário rápido? Pode, com certeza. Para que haja pessoas oprimidas, é preciso que haja opressores. Então, quando você assume uma postura que vai contra aquilo para o qual você foi criado, né? Então você foi criado para ser um macho alfa dominador, opressor. Quando você se recusa a cumprir com essa função pré-determinada, você acaba sendo um desviante no sentido de ser também uma ameaça para o sistema, né? É por isso que há essa cobrança de que você reproduza um modelo. Então, nesse sentido, o sistema de opressão vai ter um sentido de imposição sobre a subjetividade, tanto das pessoas que são oprimidas quanto dos opressores. Isso significa dizer que todos nós estamos submetidos a um mesmo modelo, um mesmo sistema de sujeição do sujeito a um padrão estabelecido. Obviamente que quem está na condição de oprimido vai sofrer muito mais do que nós que estamos na posição de opressor, né? Mas ainda assim, o homem macho alfa também é vítima desse processo de divisão do gênero dentro da sociedade, né? É só isso. Exatamente, Jaime, é curioso, porque, veja, eu tenho 26 anos e não dirijo. Não dirijo porque não sei dirigir, não sei pilotar uma moto, não sei dirigir um automóvel, um carro. E porque eu nunca tive vontade realmente, né? Eu nunca tive desejo, tesão de dirigir. Quem dirige é a minha namorada.
é ela que tem um carro. E isso gera muito incômodo, curiosamente, por muitas pessoas. E esse incômodo, a meu ver, tem muita relação com eu ser homem e, frequentemente, na sociedade, em sua grande maioria, o homem deter, né, o poder, ou o dever deter o poder. Né? Ele tem que dirigir, ele tem que estar no comando, ele tem que ter o capital. Né? E no slide aí a gente tem, por exemplo, também a questão dos exercícios físicos a fim de alcançar um padrão do que é considerado um corpo feminino. Né? Essa é uma discussão que eu tenho frequentemente também com um colega meu, amigo meu, educador físico. Né? Porque há o discurso da vida saudável, do estilo de vida saudável, né? Tendo como base a saúde. Só que eu vejo a saúde como um subterfúgio para você, na verdade, estar bonito. Para você estar com o corpo em dia com o que se considera belo, atraente. Né? E, claro, esse belo e esse atraente vai atingir com muito mais força a figura identitária da mulher. Né? Ao homem ainda é cabível, né, amplificar, ao homem ainda é cabível ter, né, alguns tipos de belezas que são muito mais flexíveis do que para a mulher, por exemplo. O investimento de tempo e recursos financeiros na aparência e na autoapresentação pode ser considerado uma demonstração de que a valorização da domesticidade feminina ficou para trás, mas deu lugar a uma beleza domesticada, que está na base de preferências que permitem que o trabalho de coerção social seja reposto, né, ainda que em outros temas. Né? Então, se por um lado a mulher ela consegue se desvencilhar das amarras, né, de um aspecto, ela acaba sendo presa em outros aspectos. Né? Então, a mulher está sob vigilância constante, muito mais do que o homem, claro, que é quem vigia frequentemente. E aqui cabe deixar claro que quando eu falo de homem e mulher, eu falo também especificamente desse homem encarnado que você é, dessa pessoa que constitui o mundo e que altera o mundo. Mas eu falo mais propriamente do homem e mulher enquanto coletividade, né? Enquanto produtor de discursos, né? Porque não há um discurso adâmico, né? Quando a gente nasce, os discursos eles já estão todos envolvidos, eles já estão todos em embate, em conflito, e cabe a gente posicionar-se e dar continuidade a esse fluxo discursivo, mas tentando alterar, né, o máximo que for essa possibilidade da reprodução das desigualdades. Então, aqui no mito da beleza, o problema da objetificação da mulher. Um dos aspectos da objetificação das mulheres é a internalização pelas mulheres do olhar masculino na definição da sua identidade, das características e atributos que determinaram seu valor. Então, quer falar, Monielle? Não. Ah, certo. Então, veja, quando a mulher olha para o seu próprio corpo, né, e vê falhas, e se sente triste, e não quer colocar um biquíni para ir à praia, né, não quer tirar uma foto. Eu sigo uma página no Instagram que é Alexandrismos, que é o relato de uma mulher que por muito tempo não sorriu para as fotos, porque acreditava que o sorriso dela alterava a constituição do rosto, deixava ela mais gorda, deixava ela com aparência ruim, feia para os outros, né? Até o momento em que ela, e aí cabe discussão para a gente, a partir desse texto, ela se tornou talvez autônoma e percebeu que ela poderia sim ir à praia, que o corpo dela é um corpo, né, do verão também, é um corpo que pode tomar banho, que pode se banhar, que pode sorrir, que pode dançar, né? E infelizmente, né, muitas mulheres, a partir dessa visão, que é uma visão já afixada no nosso mundo e que parece não conseguir sair do nosso mundo,
Até para mim, e talvez para vocês em alguns momentos, vocês se percebem reproduzindo isso na consciência individual de vocês, né? Olhando para a pessoa, caramba, que feia ou que bonita, e você para, poxa, mas por que ela é feia? Por que ela é bonita? Quem disse que ela tem que ser assim para ser bonita? Né? Enfim. Então, quem é que diz que ela tem que ser assim para ser bonita? Um dos instrumentos para dizer isso hoje é os mecanismos de montagem, de feitura de fotos através de selfie do celular, por exemplo. Né? Quando você faz uma foto com o celular, que você faz uma selfie, né? O celular já vem com uma série de parâmetros que ele faz alguns ajustes na sua imagem, como por exemplo, mais alongamento do rosto, né? Porque ele já faz a foto montando a sua imagem a partir de um padrão de beleza que está estabelecido na sociedade, na cultura, que é esse padrão que você estava falando da mulher, assim, que é a visão masculina da beleza da mulher, né? Então, assim, esse conceito de beleza da mulher construído pelo homem está já introjetado nos próprios programas que montam as selfies que a gente faz através do celular. Então, se você pegar uma foto de uma pessoa feita com uma selfie no celular, e depois pegar uma foto feita dessa pessoa com uma câmera fotográfica, por exemplo, tem pessoas que estranham muito a comparação entre as duas fotos, porque ela acha que na foto feita na câmera, ela está muito mais feia do que na foto feita no celular, no selfie. Porque justamente o selfie já está montado segundo esse parâmetro de beleza estabelecido, obviamente estabelecido pelo discurso masculino sobre a aparência do feminino. E aqui é uma frase da Djamila Ribeiro, que ela fala que minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha experiência numa sociedade que insiste em negá-la. A mulher ela é vista como objeto, e aí eu enfatizo essa palavra sujeito, ser reconhecida como sujeito. E agora é o Jorge. Justamente, só para complementar, e nessa arquitetônica do existir, vamos dizer assim, a mulher, ela acaba, em vez de olhando para si mesmo como um eu para si, ela acaba olhando para si mesmo como um eu para o outro, né? Como se esse eu, na verdade, perdesse a capacidade, né, de refletir sobre o que faz ou o que é, né, e perdendo essa capacidade de agir, né, sobre si mesmo, né, e, enfim, é isso. Vai lá, Jorge, manda ver. Eu diria mais ainda, um eu para o outro, mas não um eu como que está na citação da Djamila, um eu que se apresenta para o outro não como sujeito, mas um eu coisificado para o outro, né? Jorge, vai lá. Aborto, um tanto quanto labiríntico, paradoxal, objeto de discussões das mais variadas teorias, né? Então, dentro dessa obra da Flávia Biroli, Gênero e Desigualdade, Limites da Democracia, a avaliação prioritária, né? Primárias, encadenado com alguns apontamentos insistem nas seguintes considerações. Dado o contexto histórico do Brasil, por ser um país de cultura judaico-cristã e possuir essa herança impregnada junto com uma percepção patriarcal que passou muito tempo na história da humanidade, desde a época da formação do país em si, já advindo de outros e sendo apenas um refúgio. Eu trago aqui os apontamentos prioritários feitos pela lei dos fechamentos
que seja no seguinte sentido. No item neutralidade, requisitos para uma agência pública, ao tratar especificamente desse aborto, a autora, ela inaugura a obra antes de tratar da temática do aborto em si, expondo que a questão do gênero, das desigualdades, da sexualidade, do aborto e dentre outras temáticas que se encontram dentro do livro, possui um enfrentamento sobre multifacetados ângulos. Eu já havia discutido isso anteriormente com alguns colegas, inclusive já tive até esse apontamento com o professor, eu tinha questionado, na verdade. E aí a autora, ela traz isso de modo claro na obra, e aí eu fico feliz com isso, que é de informar o leitor que as teorias feministas, elas possuem abordagens multifacetadas. Claro que, em dado momento, estas irão se confluir, achar um ponto de concatenação que desaguar aí em algum tipo de comportamento nisso, mas que logo depois passa a ser plurimo e cada um segue um curso divergente e diferente. E especificamente no tocante a esse tema do aborto, dentro da obra, a autora examina e fica aí achativo isso, explícito para o leitor, um trinômio. Que trinômio é esse? O aborto, a sexualidade e a autonomia. São conceitos que são trabalhados de modo teórico e posteriormente exemplificado com dados no contexto do Brasil. Eu acho que é interessante uma citação que eu trago aqui, peço licença para poder externá-la, né, fazendo a leitura. Quando tratamos das políticas do aborto e da sexualidade, lidamos com dinâmicas nas quais os corpos entram em disputa. Então, se você parte da análise dessa citação, enfim, com todo o arcabouço construído dentro desse texto, que, diga-se de passagem, é um texto riquíssimo e esclarecedor. Esse aborto concatenado à sexualidade, ele enseja uma organização, certo? Social, dentro de um padrão legal moral. Exemplificando isso, né? Dentro desse padrão social legal moral, nós temos o que a autora diz, que é uma disputa de corpos. Uma disputa de corpos onde o sexo é sempre político. E aí, para ilustrar, a gente pode seguir no sentido de que há essa cultura, né, patriarcal, judaico-cristã, onde a família está em primeiro lugar, onde o que vale é a família, onde o que vale é Deus acima de tudo, e a baboseira que a gente ouve, né, repetidamente por alguns. Essa tem sido a palavra de ordem e tem sido pacificada, né, de modo assim, esmagador, e faz com que a figura da mulher em si fique em plano secundário dentro dessa guerra, certo? E isso a gente sente lá atrás, onde a primeira mulher eleita para ser presidente do país, teve o seu mandato interrompido por um golpe, né, a presidente Dilma Rousseff, justamente porque essa perspectiva de sexo político, né, dentro de um prisma social onde o homem deve estar na cadeia de comando, inclusive a própria Bíblia traz, dizendo que o homem tem que ser a cabeça e não cauda, que a mulher deve ser submissa ao marido. São trechos bíblicos, e aí, com base nos fundamentos bíblicos que surgem como primeira lei há muitos anos atrás, talvez isso venha sendo refletido e reverberado, e seja nas condutas mais atrozes que existe por aí hacia a mulher. Então, com base nessa questão lei e moral, fazendo um resgate aí do que foi dito, né, com base em dados, representatividade política, mulher na figura secundária de trabalho, enfim, uma figura lá representativa, lei moral. Eu quero fazer aqui um pequeno cronograma histórico de como é que se desenvolveu a questão do aborto dentro dos diplomas criminais, dos códigos criminais. Então, a primeira vez que o aborto ele foi regulado em um diploma criminal pertencente aqui à faixa territorial foi no Código Criminal do Império, né, no artigo 199. Né, a legislação é datada de 1830. Então, foi a primeira vez que o aborto ele foi regulamentado de modo criminal.
ou seja, criminalizado. Adiante, né, o Código Penal de 1980, já um pouco mais à frente, com algumas modernidades e alguns tipos penais, até porque o direito criminal ele vai acompanhando as condutas que vão se dando no seio social, então elas são atualizadas. Então, a partir do Código Penal de 90, considerou-se crime feito pela própria gestante. Então, situações pontuais não cabiam à interpretação principiológica, nenhuma aplicação específica do caso para saber se poderia ou não haver a flexibilização desse tipo de ato de fazer da mulher. E, por fim, né, o Código de 1940, você vê, né, nós estamos em 2020, temos uma comissão, né, estudando como atualizar o Código Penal, que é datado de 1940. Então, tiveram algumas atualizações, consequentemente, mas pouquíssimas coisas, né? Mas especificou as diferenças abortivas, né? Do artigo 124 ao artigo 128, hoje, na nossa codificação penal, nós temos o aborto como crime, cada qual com suas especificidades, e, posteriormente, com interpretações do STF e das Cortes Superiores, de como flexibilizar em cada momento pontual, certo? Então, voltando a essa questão que eu trago, ensejando a questão legal e moral, eu também ainda trago um novo exemplo, né, que não está dentro do tema aborto propriamente dito, mas trata da figura da mulher, que foi o caso da Mariana Ferrer, certo? Então, é um caso, acho que legalmente, análise legal dos elementos probatórios do processo em si e da audiência, não a audiência que foi mostrada pelo Intercept, mas a audiência completa de 3 horas, mostra que não existiu, na verdade, o estupro, né? E em nenhum momento existiu a menção da palavra estupro culposo, sobre o prisma legal, mas se aplicarmos uma moralidade concatenada a essa guerra da sexualidade como um pressuposto político, não há dúvidas de que houve fato estupro e houve um abuso taxativo direto ao direito da mulher, a figura da mulher que estava ali rodeada somente por homens, e enfim, existem aí aspectos os mais variados para avaliar assim. Então, dentro desse sistema institucionalizado em que vivemos, né, já está o aí pode passar o slide, mas já eu comento a situação. Então, dentro desse sistema institucionalizado, surgem diversos desafios apontados pela autora. Ela é muito boa ao escrever, porque ela deixa o sentido do texto dela bem fluido para que alcance o maior número de pessoas. Então, com base na leitura e com base nos apontamentos aqui, e sobre o prisma da dignidade da pessoa humana que deve prevalecer, pessoa humana ser, e não a participação hierárquica verticalizada, no qual o homem ocupe o cume e a mulher seja secundária, nós podemos enfrentar determinados desafios de como desinstitucionalizar, certo? O institucional sem sofrer a incidência esmagadora do Estado, certo? Hoje a gente já consegue vislumbrar um pequeno ensaio dentro do contexto democrático da participação de mulheres, negros, membros da LGBTQI+A, então que traçam uma nova leitura para os rumos da política, que discutem de forma diferenciada a política e trazem uma perspectiva que rompe, até causa estranheza ao conservador, né? E isso, de fato, é objeto, muitas vezes, de crítica, mas como já foi dito aqui, existe aquela questão taxativa do estereótipo, da neutralidade, que faz com que haja um óbice à autonomia, né, da mulher e de outros, né, que desejam aí não seguir os padrões que são colocados, né, digamos dessa maneira a longo prazo. Pode passar os slides, pode passar. O direito ao aborto é um eixo central da autonomia das mulheres, sem o direito a controlar sua capacidade reprodutiva. A autonomia na definição de sua trajetória de vida fica fundamentalmente comprometida. Ao ler
o texto com base aí na questão da neutralidade, e vocês vão ver posteriormente, né, na explicação de Elizabeth, que ela fala sobre a questão do poder dominador e das camadas do fluxo de poder. A gente pode ver que hoje nós temos uma legislação totalmente desfavorável. E para que haja ao menos um ensaio, ao menos resquícios de uma possível elevação da igualdade por parte da mulher, para que ela, de fato, possa exercer sua autonomia sem a incidência de nenhum tipo de fator externo ou de um paradigma, um estigma colocado por alguém ou por um grupo ou até mesmo pela sociedade em si, né, que a gente sabe que existe esse tipo, como o próprio Jaime falou, a manipulação que é feita via softwares, né, de imagem, aplicações específicas, tudo isso, né, remonta que um padrão que faz com que a mulher, ela de fato, ela não consiga exercer tal autonomia, né? Claro, existem já ensaios, correntes feministas, existem, enfim, movimentos que já gritam, né, que já ecoam aí a possibilidade de tal autonomia. Pode passar aí o slide. Então, essa imagem é justamente o que eu estou falando, né? São manifestações, pessoas que acreditam, né, nessa abordagem prático-teórica. Diversas autoras espalhadas pelo mundo trabalham, né, de modo acertado, cada qual com suas peculiaridades, e também não cabe aqui a fazer comentários, já que eu não possuo tanta densidade na leitura das correntes em si, que existem dentro do movimento, porque eu, na verdade, de homem, até não tenho tanta importância para falar ou para dizer o que de fato uma mulher sentiu, sente e vai sentir ainda por determinado tempo dessa sociedade que ainda precisa evoluir bastante no quesito do machismo, enfim, da desconstrução do que vivenciamos, né? Nossa. E veja, Jorge, que essa imagem aí, ó, católicas em luta por uma vida sem violência, se vale, né, de um discurso hegemônico, né, de uma instituição hegemônica, né, que influencia desde muito tempo a todos e que é reprodutora, né, muitas vezes de desigualdades várias. Então, sim, claro. Essa é uma estratégia interessante, né, partir do discurso hegemônico, né, para tentar de alguma forma desfazê-lo, né, tentar de alguma forma modificá-lo por dentro. O papel da igreja, sem sombra de dúvidas, foi fundamental para a colonização, né? No livro lá do Gilberto Freire, a gente já consegue absorver muita coisa importante, né? O Casagrande Senzala e o que a igreja faz, né? Primeiro, eles pegam todo o estereótipo, digamos desse modo, toda a escória europeia, coloquemos no Brasil, reproduza, e aí depois traz a igreja para consolidar o quê? Um possível temor eclesiástico, e aí isso se perpetuou, né, com as barbaridades que nós sabemos aí ao longo da história, que foi retratado pelos historiadores. Então, a igreja, inclusive hoje ainda, a igreja se vale desse munus para poder atormentar, aterrorizar e ditar e impor como é que as coisas devem ser, né? Você vê, a igreja assumiu diversos papéis, a igreja foi inquisidor, a igreja foi sede cartorária, notarial, foi confiscadora, então ela já assumiu diversos papéis dentro da história da sociedade brasileira. Então, agora estamos vendo, né, o desprendimento dessa cultura, e aí surgindo movimentos que trazem à tona o que deveria ter sido desconstruído há bastante tempo, né? Infelizmente ainda estávamos presos pelos grilhões, né, da tradicionalidade. Só fazendo um comentário sobre essa imagem, é que recentemente, no mês passado, se não me engano, a Justiça de São Paulo proibiu essa ONG, que se chama Católicas pelo Direito de Decidir, de usar e defender a causa, o aborto. E aí o desembargador decidiu que, caso elas usem isso, elas terão que pagar uma multa diária de R$1.000.
Então, há de questionar também o papel da justiça na causa feminista. Bom, minha parte ficou sobre relações de poder, distinção entre autonomia e satisfação de preferências privadas. Pode passar, Mariana. Os horizontes individuais e as alternativas imaginadas pelas pessoas se definem em relação ao que é percebido possível. Ou seja, minhas escolhas são pautadas naquilo que percebo como capaz de ser realizado. E isso ficará mais claro mais à frente. Assim, as hierarquias de gênero restringem o horizonte do possível. Para mulheres, as posicionam de modo semelhante em relação a uma série de oportunidades e expectativas. E esta é uma das razões pelas quais podem ser tomadas como um grupo, como uma categoria particular na análise das relações de poder e de suas desvantagens relativas. Esse é um trecho da Biroli, que eu citei agora. Bom, mas quando se fala em categorias de mulheres, pouco se está dizendo sobre as formas de desigualdade de gênero, porque as desigualdades de gênero não afetam de igual modo e na mesma medida todas as mulheres. E o racismo é um exemplo disso. Enquanto umas mulheres irão sofrer, outras ajudarão a perpetuar o racismo contra outras mulheres. Aí cito novamente um trecho da autora, que ela diz que há constrangimentos estruturais que correspondem às posições de gênero. E essa afirmação não depende do entendimento equivocado de que são vivenciados igualmente por todas as mulheres, independente da classe social, da raça e da sexualidade. A autora ela coloca ainda o problema da captura da voz das mulheres, que é quando a mulher se posiciona de forma machista, e isso gera outro problema. Quando você diz que a mulher se posiciona de forma machista, significa também dizer que esse posicionamento baseado no pensamento dos homens, que as mulheres não são capazes também de se posicionarem por si mesmas de forma moral e eticamente. Assim, para que as preferências de uma mulher sejam consideradas como autônomas, é preciso ir além da ausência de coerções. Devem espelhar desejos ou valores que a pessoa tenha reafirmado refletidamente e que são importantes para ela, e que ela tenha por objetivo alcançá-los. Quanto a isso, mais adiante a autora coloca que se uma mulher escolhe manter-se em uma relação conjugal violenta, quando há condições mínimas de saída, desrespeitar essa decisão significaria romper com o entendimento de que ela é moralmente capaz de tomar suas próprias decisões. Porém, quando se foca somente no conteúdo das decisões, em vez de que se foi ausente de coerção, permite-se enxergar problemas como o da internalização de normas e valores que fazem parte da sociedade em que o indivíduo está inserido. Valores estes que podem ser opressivos, como no caso da mulher que sofre violência, mas não sai daquela relação. Em um olhar externo, parece ser por livre escolha continuar, mas em um diálogo com ela sobre os costumes, por exemplo, em que ela está inserida, pode-se descobrir que sua escolha não é totalmente livre. E aqui eu faço uma distinção entre preferências próprias, onde, considerando o ciclo da vulnerabilidade social, decisões que parecem individuais e isoladas podem ajudar a estabelecer e reproduzir normas de desigualdade, que são prejudiciais a outras mulheres. A mesma escolha que leva ao bem-estar subjetivo leva também a restrições nas possibilidades futuras de autodeterminação. Enquanto que as preferências socialmente orientadas têm por base a autonomia das mulheres como um ideal social, os indivíduos que habitam um mundo comum são ligados por laços de solidariedade e afeto, e deveriam, assim, responsabilizar-se não apenas por si, mas uns pelos outros. Na página 43 da Biroli, ela coloca aqui, para considerar uma decisão como autônoma, independente, é preciso levar em consideração não somente a ausência de obstruções, mas também se a decisão é passível de execução socialmente, politicamente e economicamente. Como exemplo disso, de condições, seria a presença de creche, permitindo o cuidado com as crianças, enquanto a mulher iria desempenhar atividade diversa. Quando a mulher ela escolhe casar-se e ser submissa ao marido, sem exercer uma atividade remunerada, somente dedicando-se à atividade do lar, em que pese tenha sido tomada esta decisão de forma autônoma e sem qualquer impedimento, a longo prazo isso provocará a vulnerabilidade
da mulher. Dependendo do marido financeiramente e em caso de violência, a separação será mais complicada, pois sairá dessa relação sem um amparo financeiro, precisando da ajuda de terceiros, como seria o caso da família ou mesmo de amigos. Concretizando este argumento, cito o seguinte trecho. Em condições de desigualdade, muitas escolhas livremente feitas podem ser apenas a expressão da falta de recursos materiais e simbólicos para o exercício da autonomia e podem, por outro lado, conduzir à subserviência e dependência. Opa, então, a última seção, né, do texto da Biroli se chama Agência Diferenciadamente Imperfeita, né? E nessa seção, né, ela faz um debate primário com as ciências sociais, quer dizer, o laço entre regras e ação individual que, potencializado, pode representar uma oposição entre sociedade e indivíduo, né? Essa relação complicada faz com que a autora coloque em cena o conceito de agência diferenciadamente imperfeita, né? E o que é essa agência diferenciadamente imperfeita? Bom, no primeiro momento, ela fala que é preciso reconhecer a não neutralidade das relações, né? De maneira que a autonomia ela é frequentemente desafiada, testada, constrangida, né? E aí há uma dualidade, né? Quer dizer, ou você é totalmente sem possibilidade de agir, ou de mudar as coisas, você é livre e faz o que bem entender. Eu me lembro, nesse quesito, não me recordo bem se é o Bauman ou se é o próprio Stuart Hall, né? Que ele fala sobre o eu iluminista, o eu sociológico e o eu da contemporaneidade, né? Por muito tempo se acreditou que a identidade, né, do eu era uma identidade livre de amarras sociais, que você poderia fazer o que bem quisesse e que não haveria impeditivo para isso, né? E depois de um tempo se acreditou, na verdade, através desse eu sociológico, que nós não éramos livres coisa nenhuma, né? Muito pelo contrário, né? Nós... essa agência ela era muito, mas muito limitada. E por fim, se diz que esse eu da contemporaneidade, na verdade, ele é um misto dos dois, né? Há sim os impeditivos que nos conferem dificuldade para alcançar as coisas que queremos, né? Muitas vezes esses impeditivos são muito grandes mesmo, né? Mas por outro lado ainda há um pouco sim da possibilidade de mudança e de agir, né? E aí nesse quesito é importante falar sobre essa noção, né, que se tem desse ser humano abstrato, do homem abstrato, da mulher abstrato, né? E aí eu lanço mão aqui do silogismo, né? Quer dizer, Sócrates é homem, todo homem é mortal, Sócrates é mortal. Só que a gente tem que pensar o seguinte, mas qual é a qualidade dessa mortalidade, né? Como se é mortal? De que modo se é mortal? Como se é no mundo concreto, né? Observar como na vida há essa agência, há esse agir no mundo concreto, né? E eu vejo em muitas discussões as pessoas falarem, mas todos... teve um movimento, né, recentemente nos Estados Unidos, qual era o nome, se se recorda? Era Black Lives Matter. Isso, exatamente. Vidas negras importam. Vidas negras importam, justamente. E aí as pessoas, algumas reacionárias, conservadoras, ou o que é que seja, diziam, toda a vida importa. Não entendiam o que estava por trás, né, daquela frase, né, o que significava aquela frase. Bom, claro que todas as vidas importam, mas parece que na vida cotidiana, concreta, algumas vidas importam menos, né? Parece que há alguns corpos estranhos que não são considerados, né? Parece que a vida de alguns, pelo contrário, vale mais do que a vida de outros. E nesse caso, as vidas negras importam é uma forma de potencializar, de dar força, de gritar a necessidade de olhar para a vida negra, né? E, quer dizer,
essas pessoas que dizem, né, que se valem do ser humano abstrato, desencarnado, como sendo igual a todos, elas parecem viver no mundo da fantasia. Né? Mas o mundo da fantasia, ele não está livre disso. Né? O mundo da fantasia não está livre disso. Né? O mundo da fantasia só é enquanto parte do mundo da vida. Então, até no mundo da fantasia, até no filme que a gente assiste, estão lá as relações hierárquicas de poder. Né? O aspecto material da vida é colocado de lado nesse pensamento. Né? Quer dizer, a abstração toma conta desse discurso que visa fechar a palavra. Bom, então, dando continuidade aqui ao texto, para não me alongar mais, né? Eu fiz algumas notas aqui, e a autora diz, a questão é, como as hierarquias organizam a produção da agência diferenciadamente imperfeita? Trata-se de... surge ao longo dos próximos capítulos isso, né? Trata-se de não seguir uma cartilha que tenha esse ideal normativo de autodireção e autodeterminação individual. Porque, ao fazer isso, ignoram-se as condições sociais e as relações de poder envolvidos. Né? Isso permite se desvincular de estereótipos de gênero, e aqui ela coloca esses estereótipos como sendo negativos ou positivos. Eu fiquei até me questionando quando eu li, né? Quer dizer, estereótipos positivos, né? E ela não colocou nem as aspas nesse positivo, né? Se alguém pensou nisso também, porque eu diria supostamente positivos, né? Estereótipos positivos, que ela coloca aqui a seguinte frase, né? Deixa eu localizar no texto. Sejam eles estereótipos negativos, aí ela dá um exemplo. A mulher é incapaz de agir autonomamente porque falta a ela o desenvolvimento moral necessário. Ou estereótipos positivos. A mulher não corresponde às expectativas em relação à agência autônoma porque tem uma preocupação maior com os que a cercam, com aqueles com quem tem laços afetivos do que consigo mesma. Né? Talvez seria positivo do ponto de vista de quem fala, né? Porque do ponto de vista prático, esse discurso, né, que está ligado ao amor romântico, ao cavalheirismo, né, isso estava ligado a uma pretensão de dominação, né? Vê aí, dominação, para quem se recorda aí da etimologia, vem de dominus, domini, né, que é senhor, que é aquele que dita as regras, né? Então, veja, pode prestar atenção, pessoal, que essa questão inclusive a palavra diversidade, não sei se vocês notaram, mas parece que a diversidade, né, o dia das mães, o dia da mulher, o dia do índio, né, parece que esses dias que são colocados, né, eles parecem que são dias que, na verdade, retiram da diferença a sua característica peculiar, retiram da diferença os seus conflitos, retira da diferença a necessidade de reclamar, né? E passa a ser o dia para comemorar, o dia para dar uma flor, o dia para pintar de índio, né? Trata-se, a meu ver, de um artifício, né, da cultura dominante para estar ciente, legitimar por pouco tempo, apagar os embates e as críticas, né? As conflituosas relações de poder. Quer dizer, percebam como elas estão sempre tentando ligar a delicadeza através da flor, né, o amor pelo outro, e aqui eu falo da mulher, né, a doação. Então, Arthur, só um parênteses. Então, esses eventos, essas datas, muitas delas surgem na história como marcos nas lutas, tá? Então, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher é o resultado de um processo de lutas e marca uma data que foi importante na luta das mulheres pela conquista de direitos, né? Mas é uma característica do capitalismo de fazer a cooptação dos movimentos populares, dos movimentos de direitos, das lutas dos setores oprimidos num processo de mercantilização disso tudo, né? Então, uma data que seria para ser uma data de luta acaba se configurando uma data de comércio, uma mercantilização daquilo, que é uma forma de você subverter a origem mesmo, o sentido daquela data. Você vê isso no movimento gay também, né? Então, do mesmo jeito você vê, por exemplo,
você pegar o movimento hippie, que era um movimento de contestação do sistema, né? Então as próprias roupas que se usava, a estética adotada, era uma estética de contestação do sistema que estava vigendo, né? E de repente você olha hoje, você tem a estética hippie virou sinônimo de grife, né? Porque o capitalismo vai... E a questão não é, como o senhor está bem falando, a questão não é o dia, né? A questão não é haver o dia, muito pelo contrário, né? Haver o dia é sinônimo de que muitas pessoas lutaram para que aquilo acontecesse. O problema é o que estão fazendo do dia, né? Do dia da mulher, do dia do gay, enfim, do dia de todos aqueles que merecem ter os seus dias, né? Para dar um exemplo, né? O Dia Internacional do Direito Gay, né, 28 de junho, é uma data que é um episódio de violência muito grande que ocorre nos Estados Unidos contra um grupo de gays, e que isso gera uma reação e depois vai gerar um movimento, como o 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, que também é data de um evento, de uma greve de operárias, etc., né, e a reação que houve a isso, né? Mas você pega, por exemplo, as primeiras manifestações públicas do movimento gay no Brasil, eram movimentos reivindicatórios. A gente ia para a rua no final dos anos 70, começo dos anos 80, fazer manifestações públicas com pouquíssimas pessoas, mas ali era o começo de uma luta por direitos. E depois você vai se transformar nas famosas paradas gays que você tem hoje, né? E nessas paradas gays... Elizabeth, eu sugiro que você atrase um pouco ainda para outra aula e encerre o seminário aqui, tá? Então, e hoje você vê que assim, você tem as paradas gays, como a de São Paulo, que às vezes chega a ser a maior do mundo, e que, claro que você tem algumas pessoas que estão ali ainda por uma luta política, mas para a grande maioria que eles transformou numa grande festa, né, num grande comércio. Então você tem todo um apoio naquilo hoje, porque é um evento que leva, por exemplo, dezenas de milhares de turistas para São Paulo. Então movimenta comércio, hotéis, transporte aéreo. Então assim, mercantilizou-se o processo todo, né? Então isso tem a ver com o que você estava colocando anteriormente, né? Quando você fala de estereótipos, você constrói estereótipos do que seja o ser mulher, né? E você tem tantos estereótipos que ressaltam aspectos que são considerados positivos do comportamento da mulher, e aqui a gente está falando de comportamento que é o comportamento padronizado segundo esses estereótipos, né? Então, a ideia de que a mulher é carinhosa, de que a mulher é cuidadora, de que a mulher é boa mãe, de que a mulher é atenta aos detalhes, etc. Aí você cria um estereótipo positivo da mulher. Como você cria estereótipos negativos também, de que a mulher não é capaz de fazer certas coisas, de que a mulher não está preparada para exercer determinados cargos, né? Então, por exemplo, a gente viu isso com a Dilma, acontecia muito, por exemplo, quando ela tomava uma atitude mais séria, né? Já vinha logo o estereótipo dizendo que era histérica, neurótica, né? Uma atitude que num homem seria considerado como positivo, no comportamento de uma mulher era dito como negativo, porque você constrói exatamente esses dois tipos de estereótipo. O estereótipo negativo, que você mostra um aspecto que é considerado ruim da mulher, e tem o estereótipo positivo, que você constrói uma imagem de mulher que é artificial também, né? Então, a ideia da maternidade... Então, você tem muito forte no Brasil ainda essa ideia de que a mulher só se realiza pela maternidade. E aí aquela mulher que não quer ser mãe, como é que fica? Né? E aí a ideia de que da maternidade como sendo a própria realização do ser mulher vai fazer com que muitas mulheres que não estão preparadas para a maternidade acabem se tornando mãe. Depois você vai entender por que tem tanta criança sofrendo tanto violência doméstica, porque você tem homens e mulheres fazendo procriação de seres para atender um estereótipo de que o homem só se realiza se ele for pai, a mulher só se realiza se for mãe,
mas você tem muitos homens e muitas mulheres que não estão aptos para ser pais e mães e bota a criança no mundo para atender a esse estereótipo, e depois quem leva a pior é a criança, né, que vai ser o depositário do recalque da violência que essa pessoa traz consigo por ter agido conforme um estereótipo. Então a ideia de agência aqui fica completamente comprometida, né? Pronto, encerro aqui. Segue você, Arthur. Perfeito. Bom, então a autora, ela dá continuidade a essa noção, esse conceito, né, agência diferenciadamente imperfeita, e aí ela traz, né, pelo menos 2 sentidos dessa agência, né? Primeiro é que os indivíduos não são iguais, né, e aí a universalização dos direitos convive com formas diferentes de dominação, né, exploração e opressão, e impacta na definição do horizonte de possibilidades possíveis do indivíduo, né? A individualidade e a autodeterminação só são quando inseridos, então, né, em um corpo, que pode ser de homem, mulher, negro, branco, pobre, rico, etc., né? Não apenas diferenças, mas o próprio acúmulo de desigualdades e desvantagens, né? Então, a coletividade aqui entra como fator preponderante. O segundo sentido é de que os indivíduos não são igualmente competentes, né? Há filtros de várias ordens, tradição cultural, religiosa, preconceitos, estereótipos que compõem, né, esse agir autônomo. E aí ela coloca, significa que essas pessoas não são livres, que elas são livres mesmo quando reverberam relações injustas e opressivas, né? Postula-se que a ação individual sempre se dá em meio aos constrangimentos e expressões, faltando reconhecimento da impossibilidade da liberdade absoluta ou descontextualizada. As perguntas emergentes são: como mulheres podem ser parte ativa da reprodução daquilo que as oprime? Como fazem escolhas que as tiranizam? E por que então essas não seriam seleções legítimas? E aí a autora, a partir dessa reflexão, ela começa, né, a destrinchar. E aí ela traz a questão das formas estruturais de dominação e opressão, que restringe a capacidade e as possibilidades de autonomia pelos indivíduos, né? Porque, afinal de contas, se uma mulher, né, ela se alienar, ou seja, se ela for alheia a quem ela é, e por esse motivo ela reproduzir, né, os discursos que a prejudicam, aparentemente ela não está sendo autônoma. E ela traz isso a partir de uma autora aqui, deixa eu ver o nome dela, da autora chamada Mackinnon. Eu não sei se é autora ou autor, o professor, caso saiba, pode me corrigir. Isso me lembrou um conceito do autor que eu trabalho, que é o Bakhtin, que é o discurso interiormente persuasivo, né? Quer dizer, quando o discurso do outro ele é introjetado, né, ele perde as aspas, digamos assim, e se torna um discurso seu, com seus traços e assinatura. Mas o fato de o discurso, de a palavra sair da minha boca, isso não significa dizer que ela passa por uma análise do que eu estou falando, que eu tenho consciência do que eu estou falando, que eu tenho consciência de que aquilo me prejudica, enquanto mulher, por exemplo. Né? É a Mackinnon, né? A condição de alienação, quer dizer, aquilo que é alheio a si próprio, né? Visão de si a partir de um ângulo masculino, reconhecimento dessa privação seria fundamental para a agência, né? A partir dessa autora que a Biroli traz, né? Bom, mais à frente, ela traz a questão da valorização do conhecimento vivido das mulheres, né, que se dá por meio do reconhecimento de que a sua experiência não é individual, mas compartilhada. Nessa perspectiva, a agência autônoma só é possível quando a dominação é superada, né? A autorreflexão ela só vale se for para superar a dominação, né? A autorreflexão para dar seguimento, né, às opressões, ela não é
uma autorreflexão autônoma. Arthur, só para esclarecer a tua pergunta, assim, McKinnon é Catherine McKinnon, né, que é uma jurista e uma ativista feminista dos Estados Unidos, né, e ela é professora de direito, é uma mulher, tá? Perfeito. Bom, então a Biroli dá continuidade ao texto, né, e fala sobre a questão da manutenção da autonomia como horizonte normativo, né, que requer enfrentamento crítico, né, dessa internalização da dominação. Então, uma das alternativas que ela traz é o escrutínio crítico das preferências e desejos dos indivíduos. Quer dizer, eu prefiro, eu escolho isso, e ao escolher e ao preferir, eu estou sendo autônomo necessariamente, né? E aí, ela diz que é preciso definir um critério para avaliar se a sua preferência, a sua escolha, ela é autônoma, né? Então, esse reconhecimento da complexidade dos processos de produção das preferências é fundamental para criticar as desigualdades, porque a partir do momento que você, ao refletir, reconhece, né, sim, essa manutenção do discurso dominante, a partir disso, você pode dar um stop e de alguma forma, né, não reproduzir mais. E aí sim você estaria agindo, né, essa seria uma agência autônoma. Mas por que, afinal de contas, são agências diferenciadamente imperfeitas, né? Imperfeito, não feito por completo, né? E diferenciadamente. Justamente porque essa agência ela vai passar, né, nas relações sociais por diversos impeditivos, né? Sejam impeditivos culturais, religiosos, impeditivos de várias ordens, né? E esses impeditivos, né, eles inevitavelmente vão estar na agência, mas é preciso reconhecer, né, através da reflexão, o que eles efetivamente são. Ela fala sobre justamente essas ambiguidades, né, que caracterizam a agência das mulheres no feminismo, né? As ambiguidades ampliam, né, o potencial crítico. Bom, e por fim, pessoal, ela fecha, né, dizendo que as preferências e escolhas que reiteram hierarquias opressivas contribuem, né, para naturalizá-las, né, podem ainda expressar-se politicamente de modo a reproduzir os mecanismos que impedem ou dificultam a redefinição das normas, valores e padrões de referência em direção a instituições e relações mais próximas dos ideais, né, pensamentos casados da igualdade e da autonomia individual. Particularmente, eu tive um pouco de dificuldade de entender essa agência diferenciadamente imperfeita. Talvez vocês tenham percebido. Esse é o final da apresentação. Acho que a gente já passou do tempo, né? Eu acho que está mais de 2 horas apresentando. Então, basicamente, foi os pontos que o Arthur colocou, mas aí eu dou ênfase nessa última parte, esse último apresentação, que é sobre o reconhecimento da privação do self em benefício de outros. Esse termo que ela coloca, ela tem uma citação que exime muito essa privação, né? Que diz, em um contexto que o ponto de vista masculino constitui a perspectiva universal do Estado, das leis e da indústria cultural, a mulher seria privada dos referenciais que possibilitariam que se constituísse como um self. Porque o Arthur pegou essa parte também, porque se relaciona com a primeira parte da fala dele, lá na frente, sobre a construção social das identidades. E aí ele pegou essa parte também meio que para fechar o ciclo.
E esse é o fim da apresentação mesmo. O poema, ele tem um contexto da poeta Gilca Machado, primeira artista negra que ganhou repercussão na academia brasileira, bem jovem, periférica também, e ela é um dos nomes mais marcantes quando se fala sobre poética brasileira erótica. E aí ela tem um poema bastante emblemático, polêmico, que se chama Ser Mulher, no livro dela Cristais Partidos, em 1915, no século passado. E aí eu peguei alguns trechos. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada, para poder com ela o infinito transpor, sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro, encontrar o Senhor. Ser mulher é ó atroz, tantálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte, presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. E aí eu trouxe esse poema para refletir que é um poema que algumas mulheres podem olhar, ler e ter uma identidade, assim, estou sendo privada do que eu desejo ser, em posição do que querem que eu seja. E esse poema foi escrito no século passado, olha tanto tempo que se passou, e tem um caminho assim árduo, lento, para garantir a autonomia das mulheres. E eu queria também dar destaque a essa palavra Senhor, buscar um companheiro, encontrar o Senhor. A Brioli, ela fala sobre a relação de servidão da mulher, ainda mais na parte da divisão sexual do trabalho. É isso. Esse também Senhor na relação de sujeito e objeto. Pessoal, é o seguinte, a gente está bem adiantado na hora já, mas eu queria deixar aberto caso alguém queira falar alguma coisa ainda antes de encerrar a apresentação. Vocês gostaram do texto? Eu gostei bastante. Eu até li outros. Eu também gostei dele. Bom, eu não tive como concluir, porque acabei me ocupando com outras tarefas, mas gostei. Eu gostei também do texto. Mas por um lado, assim, do ponto de vista linguístico, eu acho que eu trabalho com revisão de texto, né? E eu vi algumas coisas assim que talvez para algumas pessoas atrapalhem a compreensão, né? Períodos muito truncados, longos, mas fora isso, conteúdo muito bom. Então tá, pessoal. Eu poderia falar algumas coisas ainda sobre Flávia Biroli, mas como já passa muito da hora, eu vou deixar isso. Semana que vem a gente vai ter a oportunidade de discutir os 5 vídeos, aí talvez eu volte a falar alguma coisa a mais nessa discussão. Então, da minha parte, estamos encerrando. Esse seminário. Espero que vocês estejam satisfeitos com o trabalho e depois não deixem de ver os outros vídeos também, porque semana que vem a gente vai poder discutir todos eles, os 5 em conjunto. Tá? Ok. Monielle, Arthur, Paulo, obrigado pela presença, pelo seminário, parabéns. Até a próxima. Obrigada, Jaime. Beijos para vocês. Tchau. Tchau. Tchau a todos.